devemos assumir perante os fatos e rumo seguir. São profecias se cumprindo, alegria é reação de nós cristãos. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé para libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo por morrer na cruz. Chega de pensar nas guerras e males daqui. Estamos de passagem nesta terra de dor. A vida eterna é o nosso objetivo, por isso devemos nos preparar. Alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé para libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. A ensinar que não há tristeza, só há o amor. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé para libertar. Pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, beija meu Jesus, ó meu Jesus, por quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Bom sábado a todos os irmãos. Chegou a hora da nossa oração intercessória. Eu tenho alguns pedidos aqui em minhas mãos. A irmã Ivanira, ela é cunhada da irmã Rosa. Ela está pedindo oração, pois ela infelizmente teve um derrame e está internada. Tem a irmã Ana, ela está grávida de 6 meses e teve alguns problemas na gravidez. Também está pedindo oração, que os irmãos lembrem de orar por elas. Hoje as flores que enfeitam a nossa igreja
ela foi doada pela irmã Carmen, pelas bênçãos recebidas. Agora será entoado um hino, e todos aqueles que têm um pedido guardado dentro do coração, um agradecimento a Deus, se quiser vir aqui na frente, no término do hino, nós vamos fazer uma oração, e que os irmãos possam se lembrar por esses pedidos, e pelos pedidos também das caixinhas de oração e agradecimento. Ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém. Eu convido a todos os irmãos, aqueles que puderem e quiserem, a ficarem de joelho na presença de Deus. Senhor Deus, que no alto céus habita, nós lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nascer em nosso coração, ó Pai. Amém. Que venha perdoar os nossos pecados, ó Pai. E que na sua volta, Senhor, nós possamos estar preparados para subir para o céu com o Senhor, Senhor. Amém, Senhor. Nós recorremos ao Senhor, que é os médicos dos médicos, ó Pai, para vir colocar a mão àquelas pessoas que necessitam, Senhor. Foram citados aqui alguns nomes, Senhor. Que o Senhor venha estar com essas pessoas, com os familiares, ó Pai. Que o Senhor venha mostrar para eles que o Senhor está sempre presente, Senhor. E que o Senhor nunca nos abandona. Tem alguns pedidos também, agradecimentos na nossa caixinha de oração, ó Pai.
Nós não sabemos quais são, mas o Senhor conhece todos os pedidos que também estão em nosso coração, Senhor. O Senhor vem estar com cada um deles, ó Pai, pois sem Ti nós não somos nada, Senhor. Então que o Senhor venha fazer a Sua obra em nossas vidas, Senhor, pois nós cremos, ó Pai, que a Sua solução, o Seu caminho é o melhor para todos nós, ó Pai. Nós lhe pedimos que venha confortar os nossos corações, e o nosso maior pedido é que realmente nasça em nosso coração e perdoe os nossos pecados. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Enquanto todos voltem ao seu lugar, neste momento nós vamos ouvir e o grupo Projetarte vai também adorar ao nosso Deus através do louvor. Interrompi o Projetarte de subir aqui, hein? Estou ficando folgado. Na verdade, eles vão participar um pouquinho mais para frente. Bom dia. É uma grande alegria voltar a esta igreja, onde tenho boas recordações, especialmente em 2011. O ano passado, minha filha participou aqui do Clube dos Aventureiros, onde a Márcia, mais conhecida como M2 para os amigos, né? O Márcio está dando risada lá em cima, aquele que inventou esse apelido. Na verdade não é M2, a discussão era o M1, né? Então são os Moreiras, né? M5, né? São 5 pessoas na família Moreira, e na internet ali pelo Twitter eles só se tratam como M1, M2. Em uma discussão antiga, quem é o M1, né? É o Paulinho. Eu não vou falar o que o Paulinho me disse outro dia pessoalmente, né, Paulinho? Mas é uma grande alegria estar aqui. A Vitória gostava e gosta muito dos aventureiros aqui, do Águia Aventureira, né? Participou aí com a Duda. Cadê a Duda? A Duda está por aí, né? Onde está a Duda? Está lá atrás a Duda escondida, né? Está aqui, ó. A Duda está com vergonha, né? A amiguinha da Vitória, e as duas fizeram uma bonita amizade lá no tempo dos aventureiros, que perdura até hoje, apesar de não ter mais a mesma proximidade. Na verdade, eu estou aqui substituindo o pastor Jonas Pinho, né? Ele deveria estar pregando aqui hoje e houve uma necessidade de um compromisso, ele passou a vez para o Projetarte e alguém do Projetarte indicou que eu estivesse aqui com vocês. E para mim é uma alegria e um privilégio estar aqui novamente usando esse púlpito e dirigindo a mensagem para vocês. Antes de começar, eu tenho que falar que as crianças de 10 a 16 anos, é isso, Daniel? De 10 a 16 anos tem uma classe bíblica especial para vocês ali atrás. Então, os pais que quiserem levar os seus filhos na classe bíblica, fiquem à vontade, tá? E também dá uma bom dia, né, para quem está assistindo aí pela internet, através do www.iasde-vilamatilde.org.br, certo? Sejam bem-vindos, sintam-se bem. Esta igreja é uma igreja muito gostosa e sempre tem bons pregadores. Hoje talvez não, mas com certeza vocês vão se sentir bem aqui. Antes de começar, eu gostaria de fazer mais uma oração, e eu queria curvar a fronte e te convidar também a fechar os olhos e nós falarmos com Deus.
Querido e amado Deus, mais uma vez estamos na tua santa casa para te adorar. Que o que seja falado aqui seja exclusivamente para a honra e glória do teu santo nome. Que o teu Santo Espírito esteja em cada coração. É isso que eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Alguns meses atrás, eu fui convidado a participar de um congresso no Rio de Janeiro, mais precisamente em Angra dos Reis, naquele feriado de 9 de julho, que foi um feriado que foi até segunda-feira. O congresso começou no sábado à noite, foi domingo e segunda-feira. E na segunda-feira de manhã, quando todos estávamos cansados, ali tinha aproximadamente 1.500 assessores financeiros de uma grande empresa brasileira e estavam ali participando desse congresso. E no final, no último dia, na última palestra, no último curso, eles chamaram uma pessoa para falar que me impressionou imensamente e fez eu rever muitos dos meus conceitos em relação ao que a gente faz dentro da igreja. E o nome dessa pessoa é Paulo Storani. Alguém já ouviu falar do Paulo Storani? Tirando quem já ouviu esse sermão? Quem já ouviu falar dele? Pouca gente? Olha, ninguém. Uma pessoa, duas, já ouviu falar do Paulo Storani. Eu vou falar uma frase do Paulo Storani. Aliás, eu não vou falar a frase, eu vou falar um pedaço da frase. Se você souber, você completa. Pode ser? Missão dada é missão. Todo mundo já ouviu falar essa frase? Essa frase é dita por quem? Pelo Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite. Capitão Nascimento, apesar de ser um personagem interpretado por Wagner Moura, ele é a história de 3 capitães do BOP do Rio de Janeiro. Um deles é o Capitão Storani, outro é um outro capitão que está na ativa, mas que não pode divulgar em função de um litígio financeiro que ele está envolvido, e o terceiro é o atual consultor de segurança da Rede Globo de televisão. E a primeira cena, os primeiros momentos que aparecem no filme, para quem já assistiu, são, aliás, não só as primeiras, todas as cenas são verídicas. Todas aconteceram com um desses 3 capitães do BOP. E aí o Paulo Storani começou a contar como é que funciona o trabalho ali dentro do BOP. A pessoa, para fazer parte do BOP, ela não é convidada. A pessoa não olha assim e fala, puxa vida, o Paulo, no caso ele, Paulo Storani, que era campeão de tiro, ninguém falou para ele, Paulo, você é o campeão de tiro, entra no BOP, porque quando a gente for invadir a favela, você vai dar uns tiros, vai diminuir o nosso trabalho. Quando a pessoa está qualificada, está treinada, está decidida, ela pede para entrar no BOP. Daí vem a frase, quem assistiu o filme, quando está no treinamento, que a pessoa fala, pede para sair. Pediu para entrar, pede para sair. Ninguém manda você sair. E aí o Paulo Storani começou a comentar, e conversando do encontro dele com o José Padilha, que é o diretor do filme, e o José Padilha falava para ele exatamente isso. Falou, mas, Storani, como é que pode uma pessoa que ganha o salário que vocês ganham se oferecer para o trabalho mais perigoso do Rio de Janeiro? Para quem não sabe, o BOP é exatamente aquele pelotão de especial que entra na favela quando a favela está dominada para uma missão de resgate, vírgula, ou melhor, entre aspas, suicida. É aquele último recurso que a polícia do Rio de Janeiro tem. É o último. Quando nenhum policial militar, nem civil, quer subir o morro, o BOP sobe o morro para tentar salvar. Seja um policial, um repórter, uma pessoa que está ali em perigo ou qualquer situação. E o Padilha então perguntou para o Storani, falou, mas o salário aumenta? Não. Qual é o nível de salário da Polícia Militar do Rio de Janeiro? É uma das piores do Brasil. E aí começou a ficar o nó na cabeça do Padilha e, obviamente, de todos nós, os 1.500 assessores que estavam assistindo a palestra. Como pode uma pessoa que não tem um aumento significativo de salário, que tem entre os piores salários do Brasil, decidir se oferecer para o trabalho mais perigoso que existe no Rio de Janeiro hoje? E aí o Storani responde da seguinte forma, eu estou fazendo pós-graduação exatamente num trabalho de antropologia para tentar descobrir isso, e eu não descobri ainda. O que faz a pessoa fazer isso?
E aí o Storani começou a falar um monte de outras, de colocar várias outras situações, e uma delas me chamou a atenção. Ele falou: o problema nosso, ou a questão nossa do BOP, é que nós temos absoluta certeza e noção de qual é a nossa missão. Nós somos missionários. Quando ele falou essa palavra, me acendeu uma luzinha na cabeça. Opa, missionário, polícia, BOP, Rio de Janeiro, não está batendo essa palavra. E aí ele começou a tentar disseminar o que era missionário. Imagine, ele perguntou lá para as pessoas que ali estavam, pessoas que trabalham no mercado financeiro há 1, 2, 5, 20 anos, e essas pessoas começaram então a falar cada um, imaginar o que era um missionário. E o Paulo Storani definiu o missionário da seguinte forma: missionário é quem tem, antes de mais nada, uma missão. É alguém que aceita um sacrifício. É alguém que vai além daquilo que se espera. E aí a palavra seguinte dele, ou a frase seguinte dele. Por exemplo, a gente escuta de missionário em igreja, mas todos somos missionários. E ali a grande maioria eram pessoas céticas, pessoas que não têm religião. E eu ali, um adventista do sétimo dia, um cristão, um professo cristão que tinha uma visão igrejeira, a visão de que a gente tem que pensar na igreja, o contexto da igreja, a igreja isso, a igreja aquilo, começou a cair a minha ficha de que nós temos uma missão muito mais importante do que a missão que o Storani tinha lá quando ele era capitão do BOP. E aí me vem à mente um texto, e é o texto que nós vamos ler essa manhã. Está lá em Mateus, capítulo 28. Versículos 19 em diante. Mateus 28, capítulo 19 em diante. Na minha Bíblia está escrito assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual é a primeira palavra que aparece? Ide. O missionário recebe mais por aquilo que ele faz? Não. O missionário tem uma recompensa financeira porque executa bem o seu trabalho? Não. O missionário faz por quê? Porque dentro do coração dele, ele quer realizar aquela tarefa da melhor maneira que está na mão dele. Querem um exemplo? Quantos aqui são pais ou mães? Muitos. Alguns de vocês se lembram a primeira vez que o seu filho ficou doente? Se lembra? Quando a primeira vez que o filho fica doente, normalmente é uma terça, uma quarta-feira, nunca é às 2 horas da tarde, né? Meia-noite, 1 hora da manhã, a febre vai lá 37,5, 38, você dá ali o Tilenol, Alivium, alguma coisa assim, passa 1 hora, mede a febre de novo, está 37, 38, 38,5, a febre demora para ceder, e aí começa a bater aquele desespero. Isso para os pais mais controlados, né? Porque quando deu 37 já corre para o hospital, né? Chegou, pega o filho, leva para o hospital, liga para a pediatra, quem tem condição de ligar para a pediatra, se não leva para o hospital e já começa com aquele processo. Qual é a missão que foi dada? Salvar o meu filho. O que eu tenho que fazer? Levar ao hospital. Qual é o sucesso da missão? Que ele seja medicado e eu possa voltar para casa. Então ele sai com a primeira missão, primeiro objetivo, com a missão muito bem definida. Pega a missão, coloca o filho no colo, pega o carro, táxi, ônibus, metrô, não importa, se dirige ao hospital. Chegando lá no hospital, não importa se o hospital é público ou é privado, vai demorar para ser atendido porque tem que fazer a tal da ficha antes.
E o pai está lá começando a entrar no desespero. Meu filho está passando mal, meu filho está doente, ele precisa de atendimento agora. E o recepcionista lá, todo educado, acostumado a trabalhar com isso, fala, não tem problema, é só o senhor preencher essa ficha aqui em 5 vias, papapá, papapá, e você fica ali esperando e naquela angústia. Passou meia hora, 1 hora, 2 horas, a enfermeira chama seu filho. Você pega o seu filho no colo, põe na frente do médico, o médico começa a examinar. Põe lá aquela lingueta, como é o nome daquilo? Hã? Abaixador de língua, muito obrigado, nome técnico muito bonito, né? Põe lá o abaixador de língua, olha a garganta, mede a febre, escuta o pulmão, ausculta o coração, tudo mais, faz tudo o que tem que fazer, e aí, depois de examinar, fazer todos os exames, ele dá aquele diagnóstico preciso e que levou anos para ele chegar à conclusão que ele conseguia dar aquele diagnóstico. Qual é? Virose. E aí dá um remedinho, volta para casa, você chega em casa às 4h30, 5, 5h30 da manhã. Cansado, acabado, arrebentado, espandongado, do jeito que você imaginar, a pessoa está ruim. Totalmente arrebentada. Vai trabalhar, lógico que seus colegas de trabalho vão perceber, eles olham para você. Nossa, você está acabado, mas está bem, né? A noite rendeu, né? Rendeu. Salvei meu filho. Estou feliz. Você ganhou R$1 a mais por isso? Você ganhou um prêmio especial? Você ganhou um muito obrigado do seu filho? Você não ganhou nada. Isso é senso de missão. Sempre acontece assim? Não. No último dia 22 de abril, 00:30, 21 para 22 de abril, nós chegamos em casa, eu estava em casa, a Andréia estava num ensaio com o Projetarte, numa discussão de projetos para 2012, 2013, e jantamos, uma noite normal, assistimos um pouco de televisão, conversamos e fomos dormir. 00:30, já estava dormindo, de repente eu escuto um grito do banheiro de casa. A Andréia estava gritando de dor. Logo veio o senso de missão. Preciso salvar minha mulher. Peguei ela no colo, junto com a minha sogra, a vestimos, levamos no carro, do carro para o hospital, a 80, 100 por hora. Chegamos no hospital, aquela discussão com o recepcionista, chamaram o médico veio, examinou. Claro que depois de 1h30, 2 horas de aguardar, e aí o médico deu o primeiro diagnóstico. Ela tem pedra na vesícula. Puxa, pedra na vesícula? Tudo bem, tem que operar, mas tranquilo. Ficamos no hospital mais um pouco, ela fez um ultrassom. No ultrassom já se constatou que ela tinha um pequeno problema no ovário. E ficamos ali na maca do pronto-socorro aqui do Hospital São Luís. Eu sentado na cadeira e ela deitada na maca, dormimos. 5h30 da manhã, entra uma funcionária do laboratório e colhe mais sangue. E a gente acha estranho, fala, mas colher sangue de novo? Ela falou, não, é porque a gente acabou perdendo a amostra inicial, precisamos de outro exame. Não tem problema, eu acordei, nossas filhas estavam em casa, uma de 7, outra de 2 anos, junto com a avó, porque moramos na mesma casa, mas estávamos ali, esperando o momento de definir a cirurgia da vesícula. Fui para casa, cuidar das meninas, a Andréia ficou sozinha, as meninas estavam obviamente dormindo, né? Era 5h30, 6 da manhã, dormi com elas até por volta das 8, elas acordaram, não tinham a mínima ideia do que tinha acontecido. Fiquei com elas, fomos tomar café da manhã, ficamos conversando até por volta das 10, 10h30. A mais velha me pergunta, cadê a mamãe? Não acordou ainda? Olha, mamãe foi no hospital porque ela se sentiu mal, mas papai vai buscar ela daqui a pouco. Então vai logo buscar porque a gente precisa passear. Hoje está cheio, domingo está de sol, está um domingo bonito, estou muita vontade de ir no parque e de outras coisas. Eu falei, tá bom, vamos ver como as coisas acontecem. Voltei para o hospital. Ao chegar no hospital,
10h30, 11 horas da manhã aproximadamente. Fui entrando no pronto-socorro, a médica responsável vira para mim e fala: o senhor é o marido da Andréia? E ali eu percebi que alguma coisa não estava 100% certa. Ela me chamou no canto e falou: olha, nós fizemos outros exames e nós encontramos algumas massas no corpo da Andréia. E eu comecei a perguntar, meio confuso, e Deus é tão bom em alguns momentos. Parece que eu estou contando tudo isso e a gente fica imaginando, será que Deus é bom? Mas eu não lembro dessa médica. Se ela estiver sentada aqui onde está o Vladimir, eu não sei quem é. E ela virou para mim e falou: olha, mas massa, o que é massa? E ela falou: massa, sua mulher tem um tumor. Aliás, vários. Eu falei: como assim? Mas maligno, benigno? E ela olha assim com uma cara de desdém, como se eu fosse o cara mais idiota do mundo, e fala: bom, se tem metástase, só pode ser maligno. E ali meu mundo começou a mudar completamente. Minhas referências que até então eu tinha na minha vida e que a Andréia tinha na vida dela mudaram radicalmente. A Andréia não sabia de nada. Eu virei as costas e saí correndo para a rua. Quem conhece o São Luís ali, a saída do pronto-socorro, você dá num muro muito grande. Do muro eu fui andando um pouco, vi uma janela e ali estava parado o seu Rogério, que é lá da igreja do Belém, que é o pai da Ana Cláudia e do Rogerinho. E ali o seu Rogério estava olhando nada, porque ele estava com o portão aberto, na rua, olhando para o céu. E eu saí correndo ali, porque era a única pessoa que eu conhecia, que eu podia me derramar ali. E entrei chorando, caí no chão, e o seu Rogério me levantou ali e fez uma oração. E ali começou uma mudança e uma série de pequenos problemas e grandes milagres na nossa vida. Depois que o seu Rogério orou, ele ligou para a Ana Cláudia, eu em seguida liguei para o Roger. Os dois estavam em ambientes diferentes, esperaram se encontrar e se recompor também, né? Porque todo mundo tinha sido pego muito de surpresa. A Andréia não tinha uma dor, a Andréia não tinha um sintoma, a Andréia não tinha absolutamente nada. Da noite para o dia, nós descobrimos que ela tinha tudo isso. O diagnóstico, depois que a médica contou para a Andréia, eu estava junto, lá no hospital, o Roger e a Ana Cláudia tinham acabado de chegar. A médica olhou para a Andréia e contou, a Andréia olhou para mim, eu estava ali firme, como se nada demais estivesse acontecendo. Ela olhou para a médica e falou: tá bom, qual é a próxima etapa? Internou, foi para uma avaliação médica e 2 dias depois ela operou. Naquele domingo, dia 22 de abril, nós recebemos diversas visitas. Eu acho que em nenhum momento eu fiquei com a Andréia até perto das 10 horas da noite, só a Andréia e eu, no quarto. Mas nós ficamos. E tinha uma hora que nós tínhamos que olhar um para o outro e falar: e agora? E ali, numa conversa franca, e a única vez que falamos sobre isso, nós decidimos 2 coisas. Primeiro, não íamos perguntar o porquê, íamos perguntar para quê. E segundo, nós íamos ter esperança. A minha missão, que era sair da minha casa, pegar a minha mulher, levar ao hospital, curar e talvez receber um diagnóstico mais simples, estava totalmente frustrada. Completamente frustrada. No dia seguinte, o ginecologista passou por lá, um cirurgião, conversou conosco, e olhou para a Andréia, e a Andréia pegou na mão dele e falou o seguinte: doutor, a minha vida está na tua mão. Seja usado por Deus para me salvar. E ali o médico tremeu, porque ele sabia que algo mais estava envolvido naquela cirurgia. Não era só retirar um tumor no ovário direito da Andréia. Ele abriu a Andréia no dia 24, extraiu o ovário direito
e constatou a metástase no fígado, no peritônio e no pulmão, os dois. Mais 2 dias ela teve alta, fomos para casa. Sábado, 2, 3 horas da tarde, passamos no médico para fazer o acompanhamento. Fizemos acompanhamento, nessa altura já era dia 28 de abril, um final de semana, feriado prolongado, dia 1º de maio era feriado, o médico estava de plantão, e aí o médico sentou, começamos a conversar, nossa confiança estava profissionalmente toda depositada nele. O médico entrou, trocou algumas ideias, falamos algumas coisas, dali a pouco ele começou a escrever, e aí entregou uma receita e falou: olha, está aqui o teu encaminhamento médico para você procurar um especialista. Se você precisar de um ginecologista, você me liga. Caso contrário, boa sorte e espero que você seja curada. Imagine você, uma semana antes, nós não tínhamos a mínima ideia do que estava acontecendo. Uma semana depois, ela operada, em recuperação, e o médico lavou as suas mãos e falou: vai. Saímos meio zonzos, paramos lá na casa do seu Rogério novamente. O Rogerinho tinha acabado de operar, o Eugênio estava lá, a Vânia estava lá, e o seu Rogério, a dona Janete. Conversamos um pouco ali, mais para distrair a nossa cabeça, porque mais uma vez o chão foi tirado da gente e a gente não sabia como prosseguir, o que a gente ia fazer. Eu não conhecia nenhum oncologista, a Andréia não conhecia nenhum oncologista, conversamos com algumas pessoas, ninguém conhecia nenhum oncologista, parecia que não existia oncologista no Brasil, ainda mais num final de semana como aquele. Segunda-feira, liguei para alguns lugares, feriado, ninguém trabalhando. 1º de maio, aquela angústia, a Andréia em recuperação, deitada na cama, só tinha uma coisa em mente: precisamos nos tratar. E eu falo precisamos, e vou usar sempre no plural, ela e eu, ou a nossa família, porque o câncer tem uma coisa que é fenomenal em relação a todas as outras doenças. O câncer não é uma doença de uma pessoa. O câncer é uma doença de uma família inteira. O marido sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem, a família sofre, os amigos próximos sofrem. Hoje à tarde, vocês que estiverem aqui no JA vão ver como o Projetarte também sofreu, porque o Projetarte faz parte da nossa família também. A Andréia canta no Projetarte desde 1990. Todos sofremos com isso, todos. Não é só uma pessoa. Mas, então, estávamos lá na terça-feira de feriado, quarta-feira de manhã, 2 de maio, aniversário da Andréia. E eu, preocupado, os funcionários foram para o escritório trabalhar, eu subi para o escritório para trabalhar, e meu escritório até então ficava no alto da minha casa, na parte de cima. Eu liguei o computador e ficava lá olhando o computador e fazendo de conta que estava trabalhando. O pessoal precisava achar que eu estava normal, mas eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E aí abri o manual do plano de saúde, comecei a fazer ligação, ligava para um, não chegou ainda, ligava para outro, não chegou ainda, ligava para outro, não chegou ainda, eu não sabia mais o que eu ia fazer. E aí eu desci e falei: Andréia, as coisas não estão caminhando muito bem, porque os médicos ainda não estão disponíveis, eu vou tentar depois do almoço. A Andréia virou para mim e falou o seguinte, falou: Cuca, hoje é meu aniversário. O nosso antigo pastor, antes de ser o pastor Fabiano, o pastor Valdomiro, ele dizia que no dia do seu aniversário, e ele diz isso até hoje, no dia do seu aniversário é um dia que você pode se ajoelhar e pedir para Deus um presente especial, e Ele vai te conceder esse presente, se você merecer, se esse presente for viável para você. E aí a Andréia fez essa oração e pediu para Deus isso. Ela pediu que ela queria ser tratada pelo médico que fosse indicado por Deus. Ela não queria qualquer médico. 2 horas da tarde, através das redes sociais, né? Todo mundo fala mal de Twitter, Facebook e tudo mais. Aqui eu tenho alguns amigos até que eu sou amigo do Facebook, não conheço pessoalmente, mas ali conversando com as pessoas através do Face, começou a chegar várias indicações, ou começaram a chegar. E até 2, 3 horas da tarde eu tinha mais ou menos 8 indicações de pessoas diferentes em clínicas diferentes.
Meu celular faz o sinal, eu abro, é a sogra de um dos sócios da empresa, Dona Sara. Ela manda uma mensagem um pouco extensa e fala assim, no final da mensagem ela fala: Cuca, se eu posso te indicar alguém, é alguém que salvou a minha melhor amiga. O nome dele é Dr. Ézio Fernandes Júnior, telefone tal, ele trabalha no Instituto Paulista de Cancerologia. Tá bom? Tudo bem. Beleza. Juntei com os outros e continuamos orando e aguardando a resposta de Deus. Desci, falei com a Andréia, falei: Andréia, eu já tenho uns 8 nomes. Qual deles nós vamos ligar? Ela falou: não, então temos 9. Eu falei: por que temos 9? Me ligou uma amiga que a mãe dela tem um problema que não é câncer, e essa amiga estava numa clínica e ela descobriu que aquela clínica é especializada em câncer e deu o nome e o telefone. E ela perguntou na recepção: qual é o melhor médico aqui dessa clínica? Aí deu o nome e a André então me mostra o nome. Instituto Paulista de Cancerologia, Dr. Ézio Fernandes Júnior. Minha mão tremia com o papel na mão, porque eu já sabia que era o primeiro nome e o único que foi repetido em todas as indicações que nós recebemos. Ninguém indicou 2 médicos, médicos iguais. Todas as indicações foram médicos diferentes. Essa pessoa que indicou para a Andréia não tem ligação nenhuma com a dona Sara lá do Belém. Nenhuma. Nenhuma ligação. Nunca viu, nunca se viram. Um mora na Zona Norte, outro mora na Zona Leste. Uma é adventista, outro é da Bíblica da Paz. Uma pessoa é dentista, outra é contadora. Não havia ligação nenhuma entre as duas, a não ser o nome que veio rigorosamente igual ao das duas pessoas. Peguei o telefone, consegui me recuperar emocionalmente, liguei para o Dr. Ézio. A atendente me atendeu e falou: o Dr. Ézio tem consulta, claro, no dia 18 de maio de 2012. Era dia 2. Eu falei: oh, filhinha, você não entendeu, minha mulher acabou de sair de uma cirurgia, ela está com metástase, fígado e pulmão, e eu preciso de uma consulta o mais rápido possível. Desliguei o telefone, ela disse que ia ver o que poderia fazer, me avisava depois. Desliguei o telefone e olhei para o teclado, para mim não passou 30 segundos. Mas a minha secretária disse que já tinha passado uns 2 minutos pelo menos. Toco o telefone, Maria do Socorro do Instituto. Olha, doutor Ézio tem um horário na sexta-feira. Pode ser às 10 horas? E eu me lembro da minha resposta: pode ser às 2, às 4 da manhã, às 6 da manhã, não importa o horário, eu estou aí. Sexta-feira, chegamos no consultório, a consulta era às 10, chegamos às 8. Porque a gente queria resolver isso, a gente não sabia. Lá na Paulista, né, na Angélica, saía aqui da Zona Leste, da Penha, Radial Leste, dia comum, semana curta. Falei: não, vamos sair cedo. Saímos 7h30 da manhã, 8 horas já estávamos lá. Fomos atendidos, o Dr. Ézio, ele sentou, fez 2, 3 perguntas e passou 20 minutos escrevendo. E aquilo começou a nos incomodar um pouco, porque você está numa consulta, no desespero, o cara não para de escrever. E aí ele fez outra pergunta, a gente respondeu, ele pegou o telefone, ligou para o laboratório, falou alguma coisa com o laboratório, desligou, olhou para a gente e falou: espera só mais um pouquinho. E aí, no meio de novo, ele interrompeu, falou: eu estou terminando de fazer a minha análise e eu já falo com vocês. E a gente sentado ali no consultório. Terminou de fazer a análise, olhou para o papel e falou assim: olha, eu estou com um exame dizendo que a Andréia tem câncer de ovário. Eu estou com a imagem dizendo que é câncer de ovário. Eu estou com um relatório médico dizendo que é câncer de ovário. Mas eu acho que é câncer de intestino. Mas o que vamos fazer agora, doutor? Bom, precisa fazer o exame. Fez a requisição, saímos. No elevador já liguei para o Delboni. Desci no elevador tentando marcar. O Delboni falou: não tem problema, eu consigo dia 18. Dia 18? Tá bom, vamos para o dia 18. Chegou no dia 18 de quando? 18 de junho. Não posso, eu quero agora, eu quero rápido, eu preciso rápido. Ela falou: não posso, só tenho dia 18 de junho. Passamos na Radial, paramos ali no CDB, e aí no CDB eu entrei, o CDB falou: eu tenho para o dia 21. Eu falei: opa, 21? 21 de quando? De junho? Não, filha, 21 de junho eu não posso, eu quero agora. Não tem. Desci e entrei no elevador, no carro.
Quando entrei no carro, eu me lembrei de uma amiga nossa, da nossa família também, que é a Ellen. A Ellen tinha dito um dia antes que tinha uma amiga que trabalhava no CDB. Eu não sabia quem era essa amiga, nunca tinha visto, não tinha contato nenhum. Peguei o telefone, liguei para a Ellen ligou para essa amiga. Em 5 minutos ou 10 minutos depois, estávamos na frente do médico que faz o exame. Marcamos o exame para o dia 11 de maio. E aí, quando a Andréia foi levantar, a Andréia pôs a mão na barriga, o médico perguntou: por que você pôs a mão na barriga? Quanto tempo faz que você operou? Ela: 10 dias. Não vou te examinar mais. Só vou te examinar daqui a 1 mês. Não pode, doutor, nós precisamos, porque ela precisa fazer o exame para poder decidir o tratamento. Não dá, e fomos negociando, conseguimos fazer o exame, não no dia 11 de maio, e sim no dia 18 de maio. Fez o exame, perdão, não no dia 8, e sim no dia 11 de maio. Fez o exame, constatou então um câncer de intestino que já tinha obstruído 80% do intestino dela. Qual é a solução? Cirúrgica. Quanto tempo tem que operar? Já. O mais rápido possível. De resultado na mão, dia 14 estávamos no médico, dia 22, 23 de maio, a Andréia fez outra cirurgia. Daí abriu aqui do externo até a região da virilha, tirou o ovário esquerdo, 30 centímetros do intestino, tinha o risco de fazer uma colostomia, que é aquela bolsa de intestino para usar, e a gente estava sofrendo demais. Algumas pessoas da família começaram a se questionar: será que Deus existe? Por que Deus está deixando a Andréia? A Andréia canta no Projetarte, a Andréia louva ao Deus todos os dias, a Andréia, ela nunca foi baladeira, nunca fez nada de errado. Eu mesmo virei para ela e falei: ó, Andréia, está errado isso, eu fumei 12 anos, eu devia ter câncer e não você. Você não fez nada. E às vezes quando a gente questiona Deus, Deus vem com uma resposta pronta, do jeitinho que tem que ser. Dia 14 de maio, o nosso plano seria trocado para outra operadora, no meio desse processo. Então, no dia 14 de maio, a operadora anterior cancelou o plano. E a gente teve a requisição da cirurgia no dia 14 de maio. Eu tinha, desde o primeiro dia, negociado com a operadora para prorrogar essa data e poder fazer todo o tratamento. Mas a operadora se recusou. Até o dia 8 de maio, que a operadora me deu mais 30 dias para eu resolver o meu problema com a Andréia. Então, no dia 14, deram entrada na solicitação da guia da cirurgia, veio da operadora, negado. Apólice cancelada. Dia 15 de novo, cancelado. 16 de novo, cancelado. Dia 17, então, veio a autorização. Quinta-feira antes da cirurgia. Veio a autorização. Olha, vocês vão poder dar entrada, mas a resposta da operadora é daqui a 21 dias. Não, a operação é terça. Eu preciso disso para terça. Não tem jeito. Regra da ANS, só daqui a 21 dias. Tá bom. Fomos para o hospital, Hospital Samaritano. Entramos no hospital sem autorização, sem guia, sem nada. O que ia acontecer? Estava eu na frente da operadora, da menina do atendimento, com ela escrevendo, fazendo uma nota promissória de R$11 mil, uma confissão de dívida sem valor, de que eu pagaria todas as despesas do meu próprio bolso, caso não viesse uma autorização da Unimed em até 5 dias. Quando ela foi imprimir o papel, Deus agiu mais uma vez e o telefone tocou. E quando a menina atendeu, veio a seguinte resposta: estou ligando para passar a senha da Unimed da operação da Andréia Marques. Você pode anotar? E ali a gente fez tudo aquilo que tinha que fazer. A Andréia operou, passou 8 dias internada, começou a quimioterapia, trocamos o plano de saúde como efetivamente estava programado. A nova operadora, que na verdade é a mesma, só trocou o plano,
fez toda a cobertura, cobriu todas as despesas, até o dia em que eu resolvi contar essa história. E aí a nossa vida, no dia seguinte, virou de cabeça para baixo em termos de liberação, de senha, Unimed e por aí vai. Mas deixa a Unimed para lá, porque os milagres que aconteceram nesse tempo todo são tão grandes e tão gostosos que a gente não tem o que falar. Minha sogra é diabética. Minha tia, irmã da minha sogra, também. E a outra irmã dela, que é gêmea dela, também é. As três, por questões físicas, as três têm o mesmo problema. E o diabético tem um problema, né? Ele não pode ficar quanto tempo sem comer? Quanto tempo? Quantas horas? 3 horas, 4 horas. Há 6 meses, as 3 tias jejuam 24 horas do sábado, sem nunca nenhuma delas ter tido qualquer mal-estar. Há 6 meses. Esse é um dos milagres. O milagre da Unimed, tremendo. Pequenos outros milagres, a troca do médico e chegar no médico certo, que sem exame já tinha feito o diagnóstico, já tinha acertado o diagnóstico. A cirurgia que foi perfeita, a Andréia não teve que fazer colostomia. A cirurgia, o médico falou, o intestino dela é totalmente saudável. Só tinha este problema. Mas a gente tinha ainda o fígado e o pulmão para resolver. O peritônio dela foi raspado, ela passou praticamente 40 dias de cama depois da segunda cirurgia. Na primeira ela já tinha passado 30 dias. Ela andava, depois de 20 dias, ela andava encurvada ainda. Mais sessões de fisioterapia. Tudo isso para recuperar, para que a gente voltasse a ter uma vida normal, ou tentasse ter uma vida normal. Profissionalmente, a André e eu estávamos vivendo a melhor fase das nossas vidas. Eu tenho 43 anos, ela 42 anos. Desculpa. Escapou. Sem querer. Ela tem 32. Mas nós estávamos na melhor fase profissional da nossa vida. Eu com a minha empresa, abrindo um novo negócio, o negócio reagindo e crescendo de forma estrondosa, que estava nos assustando, junto com meus sócios. A Andréia, como arquiteta, tendo projetos grandes, projetos bons e uma sequência que ela provavelmente iria parar de trabalhar ou não tinha projeto nenhum para fazer a partir de 2013, provavelmente ali no meio de 2013, na sequência que ela estava indo. Então estava tudo lindo. Nossas filhas perfeitas, lindas, maravilhosas, inteligentes, boas notas. Então estava tudo ótimo. E mesmo assim, mesmo passando por tudo isso, a gente continua agradecendo a Deus. Por quê? Nós descobrimos o câncer no exato momento em que ele não atingiu nenhum órgão vital da Andréia. Mas ela tem no fígado? Tem, mas está da forma que ainda dá para tratar, não precisa operar. E o câncer que ela tem no fígado ainda tem uma característica de ser interno, e no centro do fígado é inoperável. Só tem uma saída, quimioterapia. E ela tem feito essas sessões de quimioterapia, já foram 8 sessões. De um ciclo de possível 2, 3, 4, 5, quantos forem. Nós não estamos mais preocupados com isso. Nós estamos preocupados em quê? Em tentar entender o para quê. E um pouco a gente começou a entender. Esses milagres que eu falo, é claro que se a gente pensar, qual é o milagre que você queria? Eu queria que o médico, quando fosse abrir, olhasse e falasse, não tem mais nada. Sumiu, Deus foi lá e tirou tudo. Não é assim que a gente espera um milagre? Mas e o milagre da troca do médico? Se ela tivesse feito o tratamento para câncer de ovário, provavelmente hoje não estaria aqui. Se não tivesse trocado de médico para o médico certo e o médico ter atacado no momento certo e operado no momento certo, provavelmente teria atacado o fígado dela e ela também não estaria aqui. Nossa vida teria mudado completamente.
Se não tivesse saído a liberação da Unimed para a segunda cirurgia, exato na hora que eu estava assinando ali, ou a prorrogação da própria Unimed do nossa cobertura, provavelmente nós não estaríamos aqui. Todas as pequenas coisas que Deus tem feito para a honra e glória dele. E nós somos agradecidos por isso. Um dos pastores que foi nos visitar, o pastor Fabiano, que já foi pastor aqui, ele estava nos Estados Unidos na época. E um dos textos que ele leu para a gente fez toda a diferença. Cadê a Vitória? Vitória, você não falou que quer ler, Vitória? A Vitória está me pedindo para ler esse texto faz tempo. Está lá em Salmo 40. Versículo 1, 2 e 3. Quer abrir sua Bíblia? Salmo 40, versículo 1, 2 e 3. Esperei confiante pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Ele ouviu o nosso grito. Deus ouve cada vez que a gente pede. Obrigado, Vitória. Deus ouve cada vez que a gente pede. Eu me lembro da cena da Andréia na UTI, na quarta-feira que ela fez a cirurgia, na quinta e sexta, ela ficou 3 dias na UTI. Eu me lembro da cena de ter entrado ali na primeira dia e ver minha mulher ali deitada, inerte, vários equipamentos ligados nela, ela urrando de dor, uma bombinha na mão dela de morfina, em que ela podia apertar a bombinha cada vez que ela tinha dor, e ela chegou um determinado momento e ela começou a apertar aquilo, e eu fiquei sentindo aquela dor junto com ela. E é uma cena que, se alguém já entrou na UTI e viu alguém muito mal, é uma cena que você nunca mais esquece. No dia seguinte, a Ellen e a Ana Cláudia foram comigo, a gente deu um jeito de entrar os 3 ali. Eu me lembro da cara da Ellen quando entrou lá, lembra, Ellen? A Ellen entrou assim, ficou branca, arregalou os olhos, deu respirada fundo. Oi, amiga! E a Andréia lá deitada, não conseguia se mexer. 32 dias de cama, sem parar. A Ana Cláudia nem olha para mim, porque foi um dia difícil. Foram dias muito difíceis. Muito, muito difíceis. Na sexta-feira, lá na UTI, vem cá. Não tem problema. Na sexta-feira, lá na UTI, chegou a hora do pôr do sol, obviamente eu não podia estar com a Andréia. E eu queria fazer meu pôr do sol. Estava sozinha, eu e a minha bombinha de morfina, minha amiga, inseparável. Nos pés da minha cama tinha assim uma porta de vidro. E eu sabia que era dia ou que era noite quando eu via o reflexo na porta, uma janela atrás de mim. Eu não podia olhar, não sabia que hora que era, mas eu sabia que era pôr do sol. E eu falei, eu gosto de cantar, né? Falei, eu quero fazer meu culto e eu vou cantar. Só que toda vez eu vou falar, eu choro, não tem jeito. Desculpem. Eu falei, Senhor, eu quero cantar para fazer o pôr do sol. Tentei, mas não tinha fôlego, não tinha ar. Fiz minha oração e dormi. No outro dia, na mesma noite, eu fui transferida para a semi-UTI. E no outro dia, era sábado de manhã, tinha só uma janela, assim. Um dia estava lindo. Meu irmão foi dormir comigo. Aí eu pedi para ele abrir a persiana e eu queria olhar lá fora. E eu falei, Senhor, se eu estou na semi-UTI hoje, eu estou melhor, eu vou tentar cantar. E não consegui. Quando eu
eu fiquei frustrada, assim, né? Mas eu falei, tá bom. Quando eu acabei de pensar isso e falar, tá bom, não consigo... A minha janela, ela encheu de passarinhos. E eles cantaram para mim por 2 ou 3 minutos. Sabem o que eu senti? Eu senti que Deus falou assim para mim, filha, não está na hora de você cantar ainda, espera um pouquinho. Então, enquanto você não consegue cantar, eu vim cantar para você. Vocês acham que não foi Deus que foi cantar para mim? Eu tenho certeza disso. Sabe, eu sou uma privilegiada, porque desde o princípio Deus tem feito vários milagres. A gente passou a dar importância para as coisas importantes, realmente. O que é importante para mim? A minha família, claro que em primeiro lugar Deus. A gente tem sentido Deus muito perto e as respostas muito rápidas. Ele tem nos dado na hora certa, coloca pessoas certas e no momento certo. Então por que eu vou ficar triste? Nós passamos a ser mais felizes, né? Porque o que realmente importa para você? A gente aprende muito com as crianças, né? E esse ano, naquele dia que eu pedi para Deus encaminhar o médico certo, eu também pedi para Ele deixar eu criar as minhas filhas. Eu falei, Senhor, elas são pequenas, eu acho que elas ainda precisam de mim. Nessas férias, a Vitória foi passar as férias no sítio de Atiananá. Criança de São Paulo, ela viu o pintinho nascer, viu tirar leite de vaca e tomar embaixo, viu tucano pousar a árvore livre, andou de trator, aprendeu a andar de bicicleta, porque tinha espaço. Andou a cavalo e tudo que um sítio delícia pode oferecer. Todos os dias a gente ligava para a Vitória de manhã e à tarde. Nos primeiros dias ela falava, oi mamãe, está uma delícia. No 5º ela já foi, estou ocupada, liga depois. No 10º dia que a gente ligou, a gente conseguiu falar com ela às 9 horas da noite. Aí a Vitória falou assim, mamãe, eu posso te pedir uma coisa? Quando vocês tiverem dinheiro, compra um terreno aqui perto da Atiananá, porque aqui eu me sinto mais perto de Jesus. O que eu ia responder para ela? É verdade, né? Falei, filha, você imaginou que aí está uma delícia? Eu sei, você não quer nem voltar para casa, está ocupada, não quer falar com a mamãe e o papai. Mas você já imaginou como vai ser o céu? Você já imaginou que lá todos os passarinhos não vão pousar na árvore, eles vão pousar na sua mão. A mamãe vai estar sarada. Eu quero estar lá. E o que a gente tem que fazer? Pedir para Jesus vir nos buscar, não é verdade? Só que quando Ele vem buscar os seus filhos, quando eu falar para o meu médico, olha, doutor Ézio, Jesus morreu pelo Senhor e eu estou aqui hoje porque o Senhor foi escolhido por Ele. Jesus vai voltar quando meu amigo de academia souber disso. Quando a pessoa que você conversa todos os dias souber disso, não é verdade? Então, o que a gente tem que pedir para Deus? Nos tirar dessa nossa zona de conforto e contar para as outras pessoas. A minha vida está vulnerável? Tá. Peritônio, fígado,
intestino, pulmão, ovário. Eu falo que eu estou no caminho da cura. Se não for aqui, é lá no céu. Então, nós nos propusemos a viver todos os dias felizes com as pessoas que amamos e contando dessa esperança que a gente tem que ter, não é verdade? Agora aqui, quem não tem algum motivo para estar no céu? Não é? Mas o céu é para quem? Para quem não desistir de estar no céu, não é verdade? Aquele está cansado de esperar que Jesus volte, não é? O céu é para quem está sofrendo, mas tem esperança. O céu é para quem acreditou em Jesus a vida inteira, sem poder olhar na face dele, mas... Vocês imaginem quando Jesus abrir as portas do céu, vieram nos buscar e falar: filho, olha aqui, ó. É tudo para você, não é? Então vamos viver com esperança, esperando que Jesus venha nos buscar. Se você tem que ter uma palavra ou uma frase na sua cabeça nessa manhã, se você vai subir. Se você vai sair essa manhã com alguma coisa na cabeça, saia daqui com uma única coisa: esteja lá. Não importa a vida que você teve, não importa as decisões que você tomou, não importa o caminho que você seguiu, pense sempre, tenha em mente, esteja lá. A Andréia falou uma vez uma coisa que me doeu no coração, mas que ela está passando por esse momento e tem coisas que são únicas, só ela está passando, mas que a gente sofre junto, que ela chegou a sentir o cheiro da morte e percebeu que o único lugar em que ela não vai ter problema é no céu. Eu cheguei do trabalho mais cedo um dia, acho que era uma sexta-feira, ela deitada na cama, e ela, da nossa cama você consegue visualizar o céu assim, e ela falava assim: Cuca, a gente não fala mais do céu. A gente discute dezenas de coisas, falamos de cor de parede, de como deve ser o púlpito, como devem ser os bancos, tem ar-condicionado, não tem, o forro, e esquecemos que a gente vive e é uma igreja para levar as pessoas para o céu. O céu vai ser um lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter sofrimento, não vai ter lágrimas. Esteja lá. Paulinho, esteja lá, não importa o que aconteça na sua vida, esteja lá, Paulinho. É o melhor lugar que você pode estar. Ô, Annelise, esteja lá, Annelise. A gente vai ver os avós, meu avô, seu avô, a gente vai ver ele lá. Seu bisavô, esteja lá. Esteja lá, porque é o melhor lugar que você pode estar. Dani, não importa qualquer coisa. Se o caminho é pela esquerda, pela direita, se vai ser no tempo que você quer ou no tempo de Deus, importa estar lá. Não há outra coisa que nos motive mais a fazer as coisas do que estar lá. Esqueça tudo o que aconteceu aqui. Esqueça toda essa história. Esqueça todo esse sofrimento. Esqueça toda essa esperança. Mas saia daqui com uma coisa no seu coração: esteja lá naquele dia. E sabe o que vai acontecer aquele dia? O mundo inteiro vai parar. Não vai não. O universo inteiro vai parar. Todo o universo vai parar para assistir uma única coisa. Uma única cena. Alguém que deu a vida por mim e por você, que vai vir nos buscar. Que vai vir até nós exclusivamente para salvar e para nos levar para um lugar melhor. Você vai poder beijar Jesus, vai poder abraçar, vai poder ver aquelas pessoas que você ama tanto e há quanto tempo você não vê.
Será que não tem ninguém na sua vida que você gostaria tanto de estar lá, que você gostaria de beijar e de abraçar, e essa pessoa já passou, para ela a porta da graça já se fechou, e um dia você vai ter a oportunidade de vê-la? Como eu quero ver essas pessoas. Mas em especial, saber que a minha família vai estar lá. Eu quero estar lá. Deus, chega desse mundo de doença, chega desse mundo de tristeza, chega de dor, chega de tudo isso. Por favor, Deus, venha nos buscar. Eu quero estar lá. Dessa manhã. Esteja pronto para aquele dia. Você que não está aqui fisicamente, que está olhando pela internet, é para você também esse convite. Esteja lá.
possa gritar glória, glória, porque Deus está voltando e nós vamos viver no céu juntos. Se você aceita esse chamado, se você aceita esse convite, vamos ficar de pé e falar com Deus. Querido e amado Deus, não sou eu, mas diversas pessoas por todo esse mundo, mas em especial hoje aqui na Vila Matilde, e aqueles que estão assistindo pela internet estão cansados desse mundo, ó Deus. Aqui nós temos muito sofrimento, muita dor, muita tristeza. Claro, temos alegrias, mas nada comparado do que estar ao teu lado, vivendo eternamente ao teu lado. Por favor, ó Pai, venha nos buscar. Venha nos levar para a nossa casa. Nos tira desse mundo virtual, que é o mundo que você não projetou, e nos leva para o mundo que tu concebeste para nós, e nós possamos ter a vida eterna. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.